baldes com esses painéis, viu? Vocês, por favor, não me façam chorar de novo, não. Bom dia, a paz e a graça, minhas irmãs, irmãos. E depois de tantas palavras dos céus para o nosso coração, nós temos aqui a oportunidade de estarmos ouvindo alguns testemunhos edificantes. E nessa manhã não vai ser diferente, serão 3 mulheres que vão partilhar sobre o que Deus está fazendo na vida delas. E é tão bom, né? Ouvir, é tão bom ser edificado, é tão bom recebermos a palavra do nosso Pai ao nosso coração, entendendo que servir a Ele é a melhor coisa que existe na nossa vida, né? Glória ao nome do Senhor, que nós todos fomos chamados para o reino do Senhor. Não fomos nós que escolhemos, olha que honra, né? Que lindo! Foi Ele que nos escolheu e nos chamou para a gente dar frutos, e frutos que vão permanecer. Então eu quero nessa manhã trazer a primeira convidada, que é a Adelaide Janone. Ela é a missionária Adelaide Janone, ela está há 31 anos servindo em Moçambique. A Adelaide, ela nasceu em Cornélio Procópio, no Paraná, no Paranaense, em 18 de 9 de 1945. É uma missionária solteira, cheia do Espírito Santo. Ela é da Igreja do Avivamento Bíblico e ela é pastora na Igreja do Avivamento Bíblico em Moçambique. Bem-vinda, Adelaide. É lindo servir a Jesus, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar aqui a Carla de Cássia Coutinho Almeida. É a nossa querida Cássia. A Cássia, ela é nascida em Cianorte, no Paraná, em 1993. Ela é bem novinha. É casada com o Eduardo Almeida desde 2019. Atualmente ela é coordenadora acadêmica e professora aqui na Escola Ministerial Antioquia e é apaixonada por aprender e ensinar sobre a palavra de Deus, por livros, cadernos e viagens também. Ela é da Igreja Batista Rio de Deus, em Sorocaba. Bem-vinda, Cássia. E a terceira convidada é a Rosimeire Alves de Oliveira, mais conhecida como Rose. A Rose é nasceu em 1970 em... Me ajuda? Presidente Prudente. Ela é casada com o Cícero Rodrigues de Oliveira. Ela é a mãe da Júlia, de 22 anos, e é mãe do Samuel, de 20 anos. Ela é proprietária da Rose Alves Semijoias, e ela trabalha com vendedoras no ramo consignado há 11 anos. Ela é apaixonada por Jesus também, pela família, pela equipe e pela simplicidade. Ela é aqui da Igreja do Vale da Bênção há 26 anos. Então, bem-vinda. Glória a Deus. Os microfones estão aí. Então, nós queremos que vocês falem um pouquinho sobre a questão do conhecer Jesus. Como foi conhecer Jesus, andar com Jesus e o chamado do Senhor na vida de vocês. Pode começar, Rose? Posso, sim. Bom dia, irmãos e irmãs. Que gostoso estar aqui. Bom, eu tive uma avó que me levou para a igreja, que me apresentou Jesus, né? Ela era da Igreja Presbiteriana do Brasil, era uma igreja no centro da cidade, nós morávamos em bairros, e sempre aos domingos nós íamos nessa igreja. Mas minha avó, assim, é presbiteriana do Brasil, bem tradicional, né? Só que minha avó, nos bairros, ela ia para todo quanto é culto que chamavam ela, pentecostal, qualquer coisa. Só que com 8 anos a minha avó faleceu. Era eu, minha mãe e minha avó, porque eu não tive meu pai, minha mãe era solteira, né? Há 52 anos atrás. Depois que minha avó faleceu, eu fiquei assim, sem uma religião.
porque a minha mãe não tinha uma religião e eu também nunca fui católica. Então, mas eu entendia que existia aquele vazio no meu coração e que eu precisava voltar, né? Que eu precisava ter uma vida com Deus. E aos 21 anos, mais ou menos, foi que essa busca começou a ficar muito intensa e muito necessária, até que eu trabalhava num clube social, tinha uma festa dançante, um jantar dançante. Depois do jantar, uma pessoa, fotógrafa inclusive, nós subimos, depois que atendia as pessoas na tesouraria, nós subimos para o jantar. Aí ela me disse que era de uma igreja, aí eu falei, eu quero que você nessa igreja. Fui para a igreja e lá eu me encontrei mesmo assim, sabia que eu tinha voltado para casa, porque era ali que eu precisava ficar. Então, aí a partir daí eu nunca mais deixei o Senhor, já faz bastante tempo. Então foi assim a minha conversão, mas teve todo um processo, né, que infelizmente não dá tempo de contar tudo. Adelaide. A paz do Senhor, irmãos. Bem, eu converti, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos, mais ou menos. Sou fruto da oração da minha terceira irmã, que sempre intercedeu em favor da família. E eu aceitei Jesus lá em Cornélio Procópio. E quando eu aceitei Jesus, logo Deus falou, porque era uma igreja muito avivada, uma igreja pentecostal de fato, e Deus operava maravilhas através dos dons. E logo que eu me converti, Deus usou a mãe do meu pai na fé, que era o meu pastor, profeticamente, para dizer que eu seria uma missionária. E eu nem sabia o que era isso, porque eu tinha que aprender. E eu dei eu dei muito trabalho para o Senhor. Porque mesmo Ele, logo que eu converti, dizendo que eu seria, eu tive dificuldade para servir ao Senhor. E aos 28 anos que eu, de fato, tive uma experiência com Deus e me coloquei à disposição para servi-lo de todo o coração. E eu me apliquei a ser bênção na minha igreja local. Amava a igreja, amava o povo, e Deus sempre falando, eu te quero lá fora. Eu não entendia isso, porque a nossa igreja não tinha visão missionária na época. Mas quando eu assisti quando houve a primeira conferência missionária na nossa igreja, aqui em São Paulo, porque aí eu já estava aqui em São Paulo, eu entendi bem o propósito de Deus para a minha vida. Foi como um filme. Na medida que eu ia assistindo os preletores ministrando, e foi inclusive um missionário da Missão Antioquia, era o pastor Jonathan que estava escalado, mas ele não pôde ir. E foi um casal que estava indo para Portugal. E ele, na pregação, ele deu o testemunho dele. No testemunho dele, eu fui entendendo o propósito de Deus para a minha vida. Foi como se fosse um filme passando. E ali eu aceitei o chamado do Senhor, no apelo que foi feito no último dia. Mas demorei muito para absorver aquilo. Continuei dando trabalho para o Senhor falando, e eu fingindo que não estava entendendo, ou não estava entendendo bem, né, o que Ele queria de mim. Mas entendi. Foi quando eu visitei uma tribo lá em Aquidauana, os Terenas,
o nosso pastor, tinha um pastor nosso que estava a serviço daquele povo há muito tempo. E numa viagem que fizemos assim para desfrutar de uma fazenda de um amigo que nos convidou em Campo Grande, eu senti uma necessidade enorme de visitar este pastor. Aí falei para minha irmã Elza, vamos visitar o nosso pastor lá junto dos índios? E foi lá, irmãos, visitando esse pastor, assim, uma visita rápida, que eu fui impactada. E eu me coloquei à disposição do Senhor, consagrando o que eu sabia fazer a Ele. Que eu trabalhei muitos anos como enfermeira. E vendo a necessidade daqueles índios, e a necessidade do nosso pastor ali, porque era um contexto de pobreza total. Quando eu saí dali e entramos no carro, eu fiz uma oração rápida ao Senhor, que eu consagraria o que eu sabia fazer em favor da obra dele. Aleluia. Foi quando eu vim para a Missão Antioquia pensando que ia ajudar o nosso pastor. Mas aí foi a Márcia Toste que me atendeu. E com o jeito dela, assim, né, bem característico de falar, ela disse, o que você sabe fazer? E eu falei, eu sou enfermeira. A África está pedindo enfermeira. Angola está em guerra, Moçambique está em guerra, e há pedido de enfermeiros e médicos. Você vai ser preparada dentro de 1 ano para servir num desses países. Quer dizer, foi um choque tremendo para mim. Eu vim perguntar o que eu tinha que fazer para ser missionária. E eu achava que eu ia ficar uns 4 anos aqui na missão, uns 5. Mas ela disse, dentro de 1 ano, você será enviada. Para mim foi um choque, irmãos. Eu voltei para casa, subindo para pegar o ônibus, falando com Deus. Falei, eu aceitei fazer o que o Senhor quer, mas não deixa os homens me conduzir. E deu que o chamado era para a África mesmo. Glória a Deus. E eu escolhi Angola. Ontem foi dito aqui, a Márcia mesmo disse. Não é? E comigo aconteceu isso, eu escolhi Angola. E eu me preparei, fiz 2 cursos de uma vez, fiz o curso modular, que é resumindo, né, para ir ao campo, e fiz o CPM. Aleluia. E eu achei que era Angola. Foi uma dificuldade, porque o pastor Silas dizia para mim, Delarde, sobe lá para conversarmos para você ir para Moçambique. Eu dizia para ele, mas eu vou é para Angola. E insisti, todas as vezes que ele me via, ele falava, eu insisti. Terminei aqui, me formei, voltei para casa, querendo ir para Angola. 2 anos se passaram. Deus fechou todas as portas, a missão trabalhando, pastor de lá trabalhando para que eu fosse, e as portas não se abriram. Até que Deus ministrou o meu coração dizendo, você não me obedece. Perguntei o que era, ele deixou bem claro, testificando no meu espírito, você não ouve o pastor Silas. Quando eu entendi, imediatamente liguei para ele, ele me recebeu. Aí eu vim aqui para assumir aquilo que Deus tinha para mim, que era estar em Moçambique. Glória a Deus. Amém, amém. Cássia, partilha com a gente sua história com Jesus, Cássia. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Uma alegria estar aqui, uma honra participar do painel com vocês. E chegando aqui, eu consegui sentir também essa presença maravilhosa de Deus aqui, nesse lugar. A palavra da Durvalina, lembrando da história, falando do mover do Espírito na história. Quanto foi encorajador para o meu coração também, de lembrar que Ele é o Senhor da obra, né? Ele que zela, cuida e faz a sua obra avançar. Bom, eu estava em Cianorte, né? Eu nasci em Cianorte e toda a minha família não era cristã.
eram católicos, mas mais nominais, né? Não frequentavam a igreja no geral. E com 14 anos eu fui convidada para ir na igreja evangélica pela primeira vez. Como meus avós eram bem católicos, minhas avós eram bem católicas em toda a sua vida, né? Eu cresci com um pouquinho de preconceito também, né? Com os evangélicos. Mas com 14 anos eu fui convidada para ir na igreja e fui na igreja no culto de jovens. E foi muito rápido o processo em que ali eu me encontrei com Jesus, me encontrei com a palavra de Deus já transformando meu coração. Então, desde os 14 anos que o Senhor transformou meu coração, transformou minha vida, e Ele colocou em mim imediatamente um desejo de conhecer mais dEle, de servir mais a Ele. Eu lembro que logo após a minha conversão, eu ganhei de presente uma Bíblia NTLH, que tem uma linguagem mais fácil, e foi bom para mim ali com 14 anos ter essa Bíblia. E eu não queria parar de ler aquela Bíblia, de falar com Deus, de estar de segunda a segunda ali presente na igreja, servindo. E desde lá, né, o Senhor tem proporcionado uma caminhada de poder continuar servindo Ele, aprendendo dEle, né? E aí logo depois também tem toda a história em volta disso, mas pela graça de Deus, minhas primas vieram também, meus pais vieram também. Então a gente viu um mover do Senhor aos pouquinhos na nossa família, também trazendo eles para perto, para conhecer mais de Jesus, para conhecer mais da palavra de Deus. Amém. Rose, conta aqui para nós. Você tem uma história muito linda em missões. Você é empreendedora, mas você tem uma história em missões. Conta pra gente. Oi. Então, bom, eu contei bem resumido, né, a parte da conversão. Mas o que acontece? Eu era de Presidente Prudente, me converti praticamente com quase 23 anos, né? Depois dos 21 que eu comecei essa busca, até eu encontrar o Senhor, foi quase com 23 anos. E eu era bem envolvida com os jovens, sempre com um trabalho de evangelismo, visitas, eu gostava muito disso. E depois eu conheci o Cícero, viemos com a nossa igreja aqui passar um final de semana, conheci meu esposo, ele fala que ele é nascido, criado, batizado, convertido, batizado e casado em Araçariguama. Ele tem 58 anos e é daqui dessa cidade, nasceu aqui, né? Porque na época nem tinha hospital fora. Então, e daí, um ano depois, nós começamos a namorar. Era só carta, né? Não tinha internet, nada. Essa semana, quarta-feira, completamos 26 anos de casados. Então, desde que que eu cheguei aqui, que eu estou aqui nessa igreja. E amo essa igreja. Então, e daí o Cícero, uma vez ele foi para lá para Prudente, nós íamos nos ficar noivos em um acampamento de carnaval. Só que eu estava com muitas dúvidas se eu ia ficar noiva ou não, porque era muita mudança para mim. Eu tinha que vir para uma cidadezinha bem pequenininha, né? Minha cidade era uma cidade grande, que tinha semáforo, aqui não tinha semáforo. E isso me incomodava demais. Ainda não tem até hoje, porque o que tinha tiraram. Então, e aí eu tinha que largar a única pessoa da minha família, que era minha mãe. Então era muito difícil para mim tomar essa decisão. Então ele foi para lá para ficar noivo no acampamento de carnaval, e eu, cheia de dúvida, falei que eu não queria ficar noiva de jeito nenhum. Na hora do jantar, o pastor falou: eu vou te chamar para ficar noiva. Eu falei: pastor, não me chama, eu não vou levar as alianças, nós não vamos ficar noivo hoje. E aí não ficamos. Mas conta por quê. Então, aí quando foi no outro dia, teve eu não estava querendo ficar noiva por causa dessas coisas, mas aí no outro dia de manhã, teve aquela ministração sobre missões, sobre evangelismo. Só que a minha igreja, na época, ainda não tinha missões como é aqui, né? Então, para mim, missões era para pobre sofredor. Missionário era pobre sofredor, é isso que eu entendia. Que eu achava, né, que era. E eu pensava: meu Deus, já sou pobre, já sofri tanto, já não tenho pai, eu não quero isso, não. Aí eu peguei só que como eu trabalhava com evangelismo, essas coisas, aí o pastor chamou lá para frente para orar, fez aquele apelo, eu fui. E o Cícero ficou lá no banco. Quando eu voltei, ele estava assim, chorando, porque ele é chorão também, como eu. Aí quando eu voltei, ele falou assim: ai, amor,
que bom que você foi, porque eu tenho chamado missionário. Aquilo assim, engasgada, né? Aí teve intervalo. Quando teve intervalo, eu falei assim, escuta, olha aqui, eu já não estava querendo ficar noiva, né? Eu falei, se você pensa que eu vou casar com você e vou para campo missionário, você está muito enganado, porque eu não vou. Gente, aí foi o fim, né? Porque daí chegou em casa, depois ele falou para mim, olha, Deus falou comigo que é tempo de casar, e eu entendo que é você a pessoa que Ele me deu. Se você não quer, Ele vai me dar a pessoa certa. Tem quem quer. Daí ele veio para cá, gente, daí eu tive que correr atrás. Eu tive que gastar todas as minhas fichas telefônicas e ligar a semana inteira para fazer esse homem voltar a entender que eu queria sim, porque eu tenho escrito, gente, o homem que eu pedi para Deus, eu tenho até hoje. Tem meu caderninho escrito do jeito que eu queria, e ele se encaixava em tudo. Eu falei, se eu perder esse, eu estou perdida, porque é ele. Hashtag fica a dica, fica a dica, gente. Gente, eu pedi tudo para Deus. A nossa história é muito linda, muitos já ouviram. Então, aí o que aconteceu? Eu vim para cá, para o Vale da Bênção. Trabalhava lá, tinha um emprego, tal, ganhava razoável, tal. Cheguei aqui no Vale, ele trabalhava e fazia engenharia à noite, estudava. Então eu ficava dia e noite sozinha lá no loteamento, né, no condomínio, na época que não tinha luz elétrica na rua, não tinha asfalto, era horrível. E eu trabalhei desde os 11 anos, né? Sou um pouco de Marta, e graças a Deus que a Márcia tirou o fardo das minhas costas. De entender que eu posso ser Marta com o coração de Maria. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, e aí, rápido, vou tentar falar rápido, tá? Daí, o que aconteceu? Eu fiquei procurando emprego, né? Não achava nada, acho que nem cheguei a enviar currículo. Aí, na época, eu procurei o pastor Tércio, que era o administrador, e falei, pastor, me arruma algum trabalho, eu quero ser voluntária, eu não preciso ganhar nada, mas eu não quero ficar o dia inteiro em casa, né? Aí eu trabalhei 2 semanas aqui, uma semana na igreja, na secretaria da igreja. E na época, a Márcia e o pastor Silas estavam na Inglaterra ainda. Foi em 1996. Aí, eu sei que... Daí o pastor Carlos Mas, que era o presidente, o diretor da época, né, da Missão Antioquia, apareceu e falou, e você, quem é? Eu falei, eu sou a esposa do Cícero e tal. Aí ele falou assim, olha, e você está trabalhando aqui? Eu falei, eu estou de voluntária. Ele falou, nós estamos precisando de uma pessoa na Missão Antioquia. Aí, assim, era na tesouraria, a pessoa que trabalhava era a Alessandra Bessa, estava de licença para ganhar a Natália, que hoje é a esposa do Nai já, o tempo passa, né? E aí eu fui ficar no lugar dela, nunca tinha trabalhado na tesouraria, fiquei muito feliz. E aí, gente, eu entrei, eu lembro que eu ganhava um salário, tipo, mais de R$400 em Prudente. E a missão estava passando por um momento difícil. O pastor Carlos Massi chegou e falou para mim assim, você vai entrar abençoando a missão, você vai ganhar R$100 por mês. Tá bom, né? Não tenho nada voluntário, então R$100 tá bom. Fui, mas vim para cá, gente, foi muito difícil, porque eu não era de igreja que não podia usar calça, essas coisas. Na época o Vale tinha muitas regras. Então, para mim, foi muito difícil também isso, muito, muito mesmo. Pastor Jonathan está ali. Ai, Jesus! E também tinha necessidade financeira, porque eu e o Cícero casamos com fé e coragem, né? A gente não tinha por muitas condições e tal. Daí, eu queria muito arrumar algum trabalho que eu ganhasse mais. Eu lembro que teve um culto aqui, eu cheguei em casa à noite e chorei, ajoelhei, chorei muito. Falei, Deus, eu preciso de um trabalho para ganhar mais. A gente não tinha sofá. Então, assim, eu preciso ganhar mais. Só que aí eu chorei muito, porque o meu coração já estava na missão. Já estava na missão. Aí, no outro dia, eu cheguei para a Márcia Silveira, que era coordenadora na época, e falei para ela que eu ia sair. Que eu queria, assim, falar que eu estava disposta a pedir, a enviar currículos, né? Que eu queria avisar isso, que eu ia enviar currículos para outros lugares e tal. Mas o pastor Carlos me chamou e me fez uma proposta e falou assim, Rose, eu sei que os outros que estão aqui, eles têm mantenedores, porque eles são missionários, eles vão para o campo, mas você está morando aqui, o Cícero, por enquanto, está trabalhando aqui, está estudando, você não vai logo, então eu quero te pagar mais. Aí me escreveu no papelzinho, eu peguei e empurrei assim, falei, pastor, eu não posso aceitar, eu não posso ganhar mais que a coordenadora.
Aí ele falou assim, não, Rose, você vai ficar aqui no mínimo 10 anos. Fez uma profecia. E aí eu trabalhei na missão por 11 anos, né? Foram 12 anos, teve um ano, 2005, que eu fiquei longe. E Deus me presenteou com esse trabalho. E eu fui entender que missionário não é pobre sofredor, não. Missionário é uma pessoa que está obedecendo ao chamado de Deus, que são pessoas maravilhosas, são pessoas importantes no reino, né? São pessoas abençoadas e são ricos, muito mais ricos às vezes que eu, ganham muito mais que eu, porque quem cuida é o Senhor. Então, assim, foi uma bênção para mim. E eu estava ali nesses 11 anos muito feliz, porque eu estava entendendo que eu estava fazendo o que eu precisava fazer. Porque eu estava ali atendendo um missionário que estava na Europa. Eu vivia aquele contexto da Europa, imaginando essa roupa de frio, aquele lugar lindo, tal. De repente, eu atendi um que estava na África, eu via aquele contexto. Então, às vezes, as pessoas estavam ali, elas queriam ir para o campo. Então, elas estavam sempre falando de ir para o campo. Eu não, eu estava bem contente com o que eu estava fazendo, né? E também eu trabalhei com o cuidado do sustento de missionários, a tesouraria dos missionários. E isso também foi muito bom, porque eu lembro que a Márcia uma vez passou em frente à minha sala, eu estava conversando com o pastor. Pastor, mas não pode deixar de mandar o sustento do missionário, porque ele está lá no campo, ele precisa, sabe? Então, assim, eu tinha isso de falar com as pessoas. Eu olhava mesmo o conta corrente, né, que a gente chama, que era todas as entradas, e via quem estava faltando, por que o sustento estava baixo naquele mês, entrava em contato com a igreja, com o mantenedor, o que está acontecendo. Então, assim, eu cuidava mesmo, até a Márcia falava para mim que eu fazia a tesouraria ser personalizada, né, Márcia? E eu amei, foi um presente na missão Antioquia. A Márcia e o pastor Silas são referência para mim, aprendi muito com eles, louvo a Deus pela vida deles. Eu me espelho nela, né? Como falou ontem, né? Eu me espelho nela. Então é uma bênção para mim. Então tem muito mais coisas, né? Mas... E é interessante que os missionários, eles, no tempo em que Rose trabalhava, todos amam muito ela, porque exatamente ela entrava na vida para poder ajudar. Então, quando não chegava o sustento, ela ligava. Está acontecendo alguma coisa, pastor? Está acontecendo alguma coisa, irmão? Olha, vamos orar com vocês, porque os missionários precisam lá desse suporte. Então, a história está bem marcada no coração dos missionários aqui da Antioquia. E outra coisa muito linda é que as peças das semijoias, Rose Semijoias, já foram para muitas partes do país, né? Inclusive para Portugal. As mulheres que eu trabalhava em Portugal, as senhoras, a Rose fez uma seleção de peças. E eu dei uma peça das Semijoias Rose para cada uma delas. E em Portugal você dá um presente para uma mulher, para alguém, você receber um presente é a coisa mais importante, porque eles estão acostumados, eles não estão acostumados a receber. E normalmente quando se chega um estrangeiro, né, um brasileiro, eles pensam, veio aqui para tirar. E aí, de repente, o Senhor abençoou, e muitos outros lugares, né? Glória a Deus por isso. Deixa eu só falar rapidinho, então. A Eliette, uma vez, no Mali, né? Porque as mulheres, ela trabalha com artesanato no Mali, e ela ensina a fazer as bijuterias, coisas mais lindas, mas as mulheres estão muito acostumadas a usar aquelas coisas coloridas, miçangas, tal, pedras, né? E ela falou assim, Rose, mas quando eles usam dourados, porque só os ricos usam essas coisas douradas, assim, joias, né, tal. E eu dei muita coisa, na época eu tinha muita coisa, assim, para ela, né, essas peças, assim, igual eu estava fazendo aqui, e outras também que tinha, grandes, bonitas. Ela levou e tirou foto das mulheres, gente. Aquelas mulheres lindas, com aquelas minhas peças lindas. Foi demais. Glória a Deus. Adelaide, partilha conosco agora sobre o seu trabalho em Moçambique, como o Senhor tem te usado lá. Em rápidas palavras, mas nós vamos lá, vamos ouvir. Bem, primeiro eu quero frisar que quando eu entendi acerca de missões, eu me coloquei para ser intercessora.
E quando eu atendi o chamado, eu já era intercessora da Missão Antioquia. Eu intercedi muito pela Missão Antioquia, o tempo que ela estava lá no Bom Pastor. E depois eu passei a fazer um trabalho de intercessão para missões na nossa igreja em Jaçanã, São Paulo. E aí fui enviada, vim para cá, me preparei, fui enviada para Moçambique, e era um contexto de guerra. E não foi fácil para mim, que eu nunca tinha saído do país, nunca tinha andado de avião. Foi um desafio muito grande. E eu tinha que ir sozinha. E ao chegar lá foi assim muito impactante, porque a situação do país era um caos total. Eles estavam lutando para sair do comunismo. E o comunismo tinha destruído tudo que era de bom no país. Foi terrível. O povo moralmente estava assim numa decadência total. Financeiramente, então, nem se fala, porque era um contexto de pobreza mesmo. E eu fui enviada pelo Senhor para cuidar dos filhos dele, porque ele havia falado comigo que o lugar que ele tinha para mim, ele me queria só, e era para cuidar do povo dele que estava perecendo. E foi assim, eu fui a primeira missionária, enfermeira, chegando no país para socorrer o povo. E eu fui requisitada dentro da Missão Antioquia por um pastor que veio visitar a missão. E chegando lá, eu tive que ser transferida para uma organização que foi fundada pelos missionários canadenses e missionários sul-africanos, para atendimento do povo de Deus. Porque era um contexto de muitas pandemias, pastores, homens, mulheres, crianças, doentes. E aí eu fiquei até um tanto assustada, porque era tanta coisa para se fazer. E eu passei uma luta muito grande com os missionários brasileiros que estavam lá. Eu não sei por que a minha presença tirou um pouco, deixou os missionários um tanto preocupados, eu não sei. Talvez é porque eu tinha chegado para fazer algo que o país estava precisando muito, e o povo de Deus também precisando muito. Aí eu atendi na área da saúde, né? Porque eu fui mandada fui transferida por uma organização que fizeram tudo para me ter com eles. Eu fui a primeira missionária chegando nessa organização. Já tinha médicos para vir, mas eu fui a primeira a chegar. E eu pude fazer um trabalho bem necessário, porque era uma situação tão difícil que não tinha alimentação e o povo doente, não tinha água, porque há 4 anos e meio não chovia no país. E eu tinha que ensinar sobre regras de higiene e como se alimentar para superar as enfermidades. Então, foi eu tive que ter muita fé para fazer o que tinham me colocado e tinham dado como responsabilidade para ensinar o povo de Deus. Eu trabalhei fazendo essas palestras nas igrejas, em escolas, em comunidades, e me deram a responsabilidade também de atender na necessidade médica, de estar medicando o povo. Como eu tinha respaldo do governo, né, na área da saúde, eles é que me davam o documento para estar lá, e eu pude medicar. Porque o meu dom, irmãos, seria para a medicina. Como eu não pude estudar medicina, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a família, Deus utilizou esse dom lá.
E eu vi milagres acontecendo, porque eu medicava, mesmo com a dificuldade de ter os medicamentos necessários, porque não tinha mesmo, era muito poucos os medicamentos. O medicamento que mais tínhamos em abundância era a aspirina. E eu saía para dar atendimento, quando requisitada nas regiões, a organização dava uma caixa de medicamento para 500 pessoas. Chegava lá, tinha 1.200, 1.500 pessoas para ser atendida. E eu orava para Deus consagrar aqueles medicamentos e estar curando, na medida que eu fosse medicando as pessoas. E eu vi Deus curar problemas que precisava de antibióticos só com aspirina. Aleluia. Por isso que eu gosto de aspirina até hoje. Foi o medicamento que eu mais utilizei. E coisas difíceis mesmo, que era para especialistas, eu medicava e Deus curava. É a missão. Quando eu e chegava o reino. na igreja, né, porque sempre era um pastor que requisitava para atender o povo da igreja e o povo da localidade, eu chegava e ele dizia: doutora, eu não sou doutora, sou enfermeira. Mas a senhora medicou, veio uma senhora aqui, ele falava o nome da pessoa, a senhora medicou e ela foi curada. E eu dizia: pastor, não fui eu que curei, foi Jesus. Porque esta mulher precisava de antibiótico e eu mediquei aspirina para ela. Então eu vi muito a glória de Deus nesse contexto de necessidade real, irmãos, porque não dá tempo de falar tudo aqui. Eu vi a intervenção de Deus dando unção para utilizar um dom que Ele me deu, mesmo sem ser formada, só no conhecimento de enfermagem. Deus me usou como médica. Eu não sou conhecida como médica lá, porque eu não deixei. Eu não era médica, eu era enfermeira. E vi a glória de Deus, curando desde pessoas extremamente necessitadas, e até aqueles que tinham condições, que iam me procurar, porque era comum tocar a campainha de onde eu morava. Eu quero falar com a missionária Adelaide. Eu atendia, me mandaram aqui, porque eu estou doente, já fui, passei pelo hospital, não fui curado, disse que a senhora é muito boa para curar. Aí eu tinha que abrir a porta da minha casa, receber, conversar, ver o problema, medicava e Deus curava. Amém. Então, irmãos, eu aprendi que a unção vem através da obediência. Amém. Na medida que você obedece a fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer, a unção vem. Amém. Eu aprendi isso. E pude ensinar em muitos lugares, até em seminários de padre. O padre foi dentro da minha casa me buscar para ensinar sobre alimentação e nutrição e regras de higiene para os seminaristas. Fiquei 3 dias junto com eles. E Deus me usou assim, que é difícil até, é só coisa de Deus mesmo, irmãos. São muitas experiências mesmo. Eu sinto até saudade daquela época. E de vez em quando eu falo: Deus, eu quero aquela mesma unção, por favor. E hoje, irmãos, eu trabalhei 14 anos na área da saúde. Depois, quando eles melhoraram, né? Já tinha médicos, já tinha enfermeiros deles. Aí eles cortaram a parceria que tinha com a organização que eu trabalhava. E era para eu vir embora. Mas Deus falou no meu coração que eu tinha que ficar. Aí eu fui para os assuntos religiosos. E pedi carta, levei uma carta para eles assinarem,
e a organização não estava registrada ali. E eles assinaram a carta por conhecer o trabalho que eu fazia. E até hoje eu estou lá. E hoje nós temos igreja, a nossa igreja foi implantada por pedido da direção do local onde nós trabalhamos, e um projeto com escolas. Fundamos a escola infantil, aí os pais, e aquela dor de ver as crianças pequeninas, depois de passar 4 anos conosco, sair, e eu orei a Deus e busquei para que, atendendo os pedidos dos pais, para ter a escola primária. Nós temos a escola primária estabelecida e estamos começando a construção da escola secundária, porque os pais querem a escola secundária. Glória e nós a temos Deus. 1.100 alunos assistidos por nós. 1.100 alunos, glória a Deus. Creio que as técnicas de enfermagem que estão por aqui, as enfermeiras, enfim, outras profissões estão sendo muito inspiradas. Eu conheci 2 ali, ó. Ai, Cássia, fala aqui para nós, Cássia, nesse último momento nosso, a sua carreira ministerial. Você é tão jovem, mas tem inspirado tanta gente, né? Então, as áreas que você atua, e como é que você tem feito para estar alinhada, para ser uma mulher de Deus, de uma nova geração, e estar alinhada com os propósitos de Deus nessa terra? Fala para a gente aqui um pouco sobre isso. Amém. Partindo da conversão, vou resumir um pouquinho, né? Mas partindo após a conversão, esse desejo de servir ministerialmente, já comecei a servir a minha igreja, aos jovens, pregando para os jovens e com as crianças e tudo aquilo que era necessário. E eu fui vendo que Deus, colocando essa disposição em servir, Ele foi delineando o caminho, Ele foi direcionando o caminho. É como a Adelaide falou, quando a gente diz sim para Deus, Ele vai nos impulsionando, Ele vai nos direcionando. E quando chegou no momento de 17 anos, quando eu terminei a escola, era um momento decisivo, né? Minha mãe tinha alguns sonhos para mim, tinha alguns planos, mas aquilo que eu tinha o desejo no meu coração era estudar mais da palavra de Deus, era estudar teologia, era aprender mais sobre a Bíblia. E com um testemunho muito lindo também do que Deus fez na época, eu pude entrar no seminário. Eu fiquei 4 anos lá no Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, um tempo de aprendizado. Então foi um sim para a capacitação, né, do Senhor na época. E quando eu estava ali, logo terminando o meu 3º ano, eu sempre conto essa história, né, que é quando chega a Missão Antioquia na minha vida. Lá no seminário tem ali no meio do pátio o Abdiel, que ele conheceu lá também. Tem uma placa de homenagem à Missão Antioquia. Mas até aquele momento ninguém havia ainda nos explicado o que era essa placa, né? O que era a história da Missão Antioquia. E no meu 3º ano eu tive a disciplina de Teologia Bíblica de Missões. E aí eu fui ler o livro Missões até os Confins da Terra, da Ruth Tucker. E no último capítulo fala sobre a história de missões no Brasil. E aí eu li que a Missão Antioquia tinha nascido em Cianorte, no Paraná. E eu falei, uma missão nasceu aqui na minha cidade. Aí eu consegui ligar os pontos e entender. Assim que eu me converti, uma pessoa muito querida minha me levou para um congresso missionário ali em Cianorte mesmo, que era da MCM. E Deus já tinha falado tanto ao meu coração sobre missões, mas depois, na minha igreja, nos outros ambientes, eu nunca mais tinha ouvido palavras missionárias, né? E aí, naquele momento, no 3º ano, que eu tinha informações da teologia na minha mente, eu falava, Deus, eu quero que essas verdades que eu estou aprendendo desçam para o meu coração, façam parte da minha vida, da minha prática, do que o Senhor quer de mim. E aí o Senhor foi direcionando o meu coração que a forma de fazer tudo isso virar vida, toda a verdade que eu estava aprendendo virar vida era através da missão dele, era do cumprimento do propósito dele na missão dele.
E muitas outras coisas foram se ligando, eu conheci mais da história da Missão Antioquia, e no outro ano eu tive a oportunidade de vir para cá numa conferência. E aí a Márcia sempre conta essa história, né? Que ela falou comigo ali, a primeira vez me encontrando ali no corredor, e eu falei algo como se que eu quero dedicar a minha juventude para Jesus, né? Através da missão. E Deus abriu as portas, eu pude vir para cá, fazer o curso de preparo missionário e pedindo a Deus, né, o que Ele queria de mim, né, se eu fosse para o campo missionário, qual era o desejo dEle para eu cumprir o meu ministério, para eu servir com os meus dons. E é muito interessante que Deus realmente vai direcionando, porque quando eu terminei o seminário lá em Cianorte, Presbiteriano Renovado, o diretor me chamou, ele sentou comigo, o pastor Esdras, e falou: olha, nós queremos que você fique aqui, porque nós vemos em você um dom para o ensino, uma habilidade para o ensino, e queremos que você fique aqui conosco, que você ensine aqui. E eu fiquei assim, maravilhada com isso. Eu falei: nossa, como assim? Ficar aqui e ensinar? Mas Deus já tinha colocado a missão, né, no meu coração. Eu falei: olha, pastor, não quero deixar as portas fechadas, eu agradeço muito, mas eu entendo que esse momento é um outro direcionamento. Eu fiz o curso de missões, aí terminou o curso de missões, aí também sentaram comigo. Olha, nós queremos que você fique aqui porque vemos algo para a área de ensino. Então a gente vê como Deus vai usando, né? Pessoas que não são nossos líderes, conselheiros, para ir direcionando também nosso ministério. E eu aceitei, eu entendi que realmente era o Senhor. E aí eu tenho servido aqui desde 2015, do final de 2015, aprendido muito. Tenho visto quanto, na verdade, Deus nos ensina na trajetória, né? Deus nos ensina no processo que nós nos colocamos. É muito lindo a gente ver esse agir de Deus, né? E como a Shirley perguntou, né, quais os desafios dessa área de atuação, foram muitos desafios, né, foram muitas inseguranças, mas dentro das minhas inseguranças eu fui aprendendo a dependência de Deus. É maravilhoso quando a gente vai aprendendo a depender do Senhor, mas esse é um processo doloroso também das nossas vidas. Mas alguns desafios que eu fui vivendo no decorrer desse tempo, eu até coloquei aqui para não me esquecer, né? Foi um processo de aprendizado da minha identidade em Cristo, porque durante muitos anos eu tive essa dificuldade de não colocar a minha identidade no meu fazer, não colocar a minha identidade somente na minha produtividade, eu conseguir dar conta de tudo, produzir bem, corresponder expectativas, até mesmo as minhas próprias expectativas. Então eu acho que alguma dos desafios que nós temos, né, como mulheres exercendo o que Deus nos chamou para fazer é isso, é não colocar em nossa identidade em dar conta de tudo, no fazer, na produtividade, mas em Cristo Jesus, em quem Ele é e o que Ele nos capacita para fazer. Então, eu vi que esse processo foi algo que Deus colocou no meu coração. E outro confronto, outro desafio que Deus colocou assim muito, muito forte, né, nesse momento de servir a Deus no ministério, é se eu estou realmente desfrutando daquilo que eu ensino. Porque é maravilhoso ensinar a palavra de Deus. Eu amo e como eu acredito no ministério de ensino, no treinamento, na importância do treinamento missiológico, teológico. Mas tantas vezes o Senhor confrontou o meu coração se eu estou desfrutando do Deus que eu ensino na sala de aula. Eu falo tão bem na sala, né? Tão bem assim, no sentido de falar com tanta alegria, né? Falo sobre a palavra de Deus, sobre quem Deus é, mas eu preciso, antes de tudo, não me perder no meu próprio coração e desfrutar, né, uma espiritualidade verdadeira, vívida, sobre o Deus que eu ensino, sobre a palavra que eu ensino, né? Então esse também foi um desafio que o Senhor tem ajudado. E são outros desafios, né? A gente vê que a gente está numa cultura da mulher, do empoderamento e do ser notado. Até essa palavra pode ser usada em bons contextos também, né? Mas questão do empoderamento, mas no sentido de a mulher ter essa força por ela ser forte em si mesma, da cultura do influencer, então de sempre buscar ser notado, e aí ver cada vez mais o desafio de Deus nos chamando, na verdade, como mulheres, para uma cultura de dependência dele, para uma cultura de insuficiência em quem nós somos, de vulnerabilidade, de encontrar força na fraqueza e de, sobretudo, se importar com ser notada por Deus, por ser vista por Deus. Quando eu estou trabalhando no meu lar, lavando uma louça, limpando uma casa,
eu estou sendo vista por Deus, é para a glória de Deus, é para o nosso amado, né? Quando eu estou trabalhando aqui na coordenação acadêmica ou em sala de aula, é para Deus, é porque é para Ele, né? É para a glória dEle, porque é Ele que nos fortalece para fazer, né? É através da força dEle. Então, nós somos fortes por causa da força de Deus, e não por simplesmente sermos mulheres, né? Aleluia, glória a Deus, tudo tem a ver com Ele. Quero uma rápida palavra para a gente já despedir, uma palavra de inspiração que vai inspirar, que vai encorajar diante daquilo que o Senhor já falou, já tem feito e falado através da vida de vocês. Em talvez uma frase que resuma aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida, que vocês têm experimentado, que tem dado a vida de vocês para o serviço do reino, o crescimento da obra do Senhor, e não é porque tudo foi perfeito, não, tiveram lutas, dificuldades, desafios, mas tudo isso aproximou vocês mais do nosso Pai, do Criador. Então, uma frase que defina aquilo que Deus é na vida de vocês como mulheres. Rose. Pode ser o momento final. Bom, irmãs, deixa outra pessoa falar. Tá bem. Adelaide. Então, irmãos, algo muito importante que aconteceu comigo em Moçambique, foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus, é que mesmo diante da preocupação de assistir aquele povo nas suas necessidades, Deus me deu a responsabilidade. Ele falou comigo em Jeremias 29, versículo 7. Orai pela cidade a qual vos desterrei e proclamai a paz para ela. Porque se a cidade prosperar, vós também prosperareis. E eu peguei aquela palavra assim, sabe, com muita convicção, ao pé da letra, e me coloquei para ficar 1 hora na presença de Deus, logo que levantasse, antes de sair para o trabalho, intercedendo pelo acordo de paz e por chuvas. E eu fiz isso com muita garra. E também proclamei a paz. Aonde eu era escalada, aonde eu ia, eu pedia licença. Se era igreja, eu pedia licença para o pastor, para fazer uma oração com o povo, e eu intercedia pelo acordo de paz e por chuvas. Mesmo na comunidade, às vezes embaixo das árvores, eu punha o povo orar. Eu não perguntava se eles eram cristãos ou não, porque sempre tinha cristão misturado com não cristão no atendimento. E eu colocava todos em pé, me apropriava de uma promessa e clamava ao Senhor pelo acordo de paz e por chuva. Em 6 meses, Deus deu o acordo de paz. Em 8 meses, Deus mandou chuva que regou todo o país. E eu me alegrei muito, e para mim isso foi muito forte, porque Ele falou diretamente numa palavra, e eu peguei a palavra, pratiquei a palavra, levei outros a praticarem, e Deus respondeu com muita precisão, com um milagre muito grande para Moçambique. Hoje Moçambique é outro país, não é mais aquele país em decadência a qual eu encontrei. A minha irmã tem ido lá, a Márcia já foi, e hoje é um paraíso. Eu sinto lá um paraíso. E continuo na brecha por Moçambique, até hoje. E a palavra que eu quero deixar para vocês é: o melhor lugar para o filho, para o cristão, é no centro da vontade de Deus para a vida dele. Amém. Obrigada, Adelaide. Cássia. Eu quero deixar 2 palavras finais, bem rapidinho. Mas a primeira palavra é que nesse tempo que nós vivemos, né, como mulheres, para realmente sermos mulheres da palavra, né? Tem uma frase do John Piper, que ele tem um sermão que eu indico muito, né, para nós mulheres, que o nome do sermão é O Sentido Último da Feminilidade. Ele fala sobre a nossa essência como mulher, vale muito a pena ler ou ouvir.
E ele diz assim que teologia fraca não dá a uma mulher um Deus grande o suficiente, bom o suficiente, sábio o suficiente para lidar com as realidades da vida, de maneira a capacitá-la, a magnificá-lo e a seu filho o tempo todo. Então ele diz que teologia fraca produz mulheres fracas, teologia forte produz mulheres fortes. E uma teologia forte é uma teologia de um Deus forte, de um Deus grande, de um Deus bom, de um Deus sábio. Então, quanto maior nós crescermos em quem Deus é e na palavra que Ele deixou para nós, de aprendermos dEle, e não só um aprendizado intelectual, porque é um aprendizado com a vida, uma vida prática diante dEle, uma vida de busca em oração diante dEle, isso sim é que vai nos tornar mulheres fortes. Então, a primeira palavra seria nesse sentido de nós sermos mulheres da palavra. Nós vemos correntes ideológicas dizendo hoje o que a mulher deve ser, mas não adianta a gente combater uma corrente ideológica com outra ideologia. A gente tem que combater com a palavra de Deus, que é a verdade, que é a essência de quem nós somos, que diz qual é a essência da mulher, né? Então, que nós sejamos, sim, mulheres da palavra. E o último é que nós sejamos mulheres também discipuladoras, né? Quando eu olho para Tito, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5, Paulo dá orientações sobre as mulheres mais velhas discipularem as mulheres mais novas, né? Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Será que aquilo que eu aprendi na minha vida, com as experiências, com as coisas que eu aprendi da palavra de Deus, eu tenho repassado a outras mulheres? Deus nos chama a caminhar com alguém. Então, nunca, irmã, se sinta insuficiente para ensinar. Deus já te deu algo, né, dos seus dons para você ensinar outras mulheres. Então, caminhe com outras mulheres, anime-as a viver o que Deus tem para elas em relacionamento, numa vida piedosa, viver o chamado delas. Então, tanto as mulheres mais velhas, que diz lá, né, caminhar com as mulheres mais novas, e os jovens também hoje, né, muitas vezes as moças mais jovens se sentem autossuficientes, sentem que não precisam de mais ninguém, que já sabem de tudo porque conhecem a tecnologia, mas não, nós precisamos valorizar o que a gente pode aprender com outras mulheres mais velhas que nos inspiram, ou mais velhas com mais experiência do que nós, né? E assim a gente pode crescer e amadurecer na fé. A gente não pode se fechar só no nosso grupinho de pessoas mais jovens e não entender que o propósito de Deus é para a gente caminhar com pessoas mais experientes do que nós e aprender com elas para a gente ensinar também mais para frente. Então são essas duas palavras que eu gostaria de deixar. Obrigada, Cássia. Rose, uma palavra de inspiração. Oi. Então, assim, agora já faz 11 anos que eu estou trabalhando com as semijoias, né, e com revendedoras. Gente, é interessante que às vezes eu vou falar vendedoras, eu quero falar missionárias. Então, tanto que a missão está em mim. Até hoje eu não esqueci o CNPJ da missão. Às vezes eu vou falar o meu, eu quero falar da missão. Mas assim, depois que eu saí da missão, eu tive muitas lutas na vida. Eu tive câncer de mama, minha mãe teve câncer também, foi muito sofrido, teve muitas histórias. Só que uma coisa que eu aprendi se está difícil, corra para Jesus. Se está difícil, não foge não vai para longe, não se distancia do Senhor. Se aproxima, é hora de buscar o Senhor. Então, as considerações que eu deixo para as mulheres, o que eu quero dizer para a mulher, e para os homens também, né? É sempre estar próximo do Senhor, firme nas promessas de Jesus, buscando ao Senhor. E ontem a pastora, ela falou sobre o treino, né? Eu achei tremendo, gente. Porque é isso, eu tenho treinado, só que eu preciso melhorar no meu treino. Porque às vezes eu vou orar e eu me distraio com o que eu tenho que fazer, me distraio com não sei o quê, com tanta coisa. Então assim, Deus amado, eu não quero me distrair, nem na oração, nem no momento, no tempo que é o do Senhor. Porque eu quero alcançar o pódio. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, eu preciso desse pódio, é o meu alvo. Então, assim, nós temos que continuar firmes, olhando para o Senhor e buscando o Senhor. Veio a luta? Busca, ora, ajoelha, clama mais. O Senhor vai dar, vai resolver, vai te ajudar, eu creio. Eu tenho passado as dificuldades, tenho lutas, mas eu estou buscando, né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês. E também peçam ajuda, sabe? Nós temos tantos profissionais, o Senhor tem capacitado profissionais, psicólogos, né? Aqui na igreja, a doutora Vera foi minha psicóloga. Quando eu cheguei no Vale, me ajudou muito. Até hoje, quando preciso, me acompanha. E é uma bênção. Então, não fique se achando super espiritual. Jesus, não tenho Jesus. Jesus, Ele é tudo sim.
mas Ele capacitou pessoas para nos ajudar. Então, não se sinta menos. Você vai numa psicóloga, gente, precisa, é necessário. Minha filha está fazendo psicologia, estou muito feliz, porque eu vejo que ela tem um dom, e eu falo para ela que é uma missão, O seu trabalho, muitas vezes, é uma missão, né? A sua profissão, né, Adelaide? Enfermeira é uma missão, professor é uma missão, administrador é uma missão. Como a Valina falou hoje, tudo, sabe? Em tudo, floresça onde você está. Faça o bolo, né, Bia? Faça o bolo para Jesus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo seja feito para a glória de Deus. Então é isso, irmãs. Que Deus nos abençoe e nos ajude, né? Que sejamos bons treinadores para alcançar o pódio. Amém. Obrigado, queridas. Rose, Adelaide, Cássia. E essa outra mulher que inspira aqui. A palavra está contigo agora. Então tá bom. Eu tenho que encerrar o culto, irmãos. Mas eu ia fazer parte desse painel, né? Mas Deus abençoe vocês. E eu quero lembrar. Eu não posso chorar, meu Deus do céu. Pode. A Adelaide, ela tem quem cuida dela, que é a Elza. Quero lembrar da Elza. A Elza está ali. É a retaguarda fiel. Aleluia. Tem a minha irmã caçula também, que trabalha muito em meu favor. A Elaine Janone. A Elaine. É uma família, né? Ela é bem mais assim. A Elza é também, mas ela é a mais próxima para socorrer nas necessidades. É até interessante, porque a Elza é líder nacional da denominação, né? E transculturais, e a Adelaide está lá. Irmãos, o trabalho delas lá é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Mas eu quero falar isso por causa das conexões. Nós estamos conectados, a família é importante. A família é muito importante. Irmão, família é importante, tá? Presta atenção, família é importante. Mesmo que a sua família não seja de Jesus, porque essa foi a minha história durante muitos anos. Eu orei pela minha família, 17 anos, para parte dela voltar para Jesus, e hoje, parte da minha família é missionária, né? Todo mundo serve ao Senhor. A Rose cuidou muito da mãe dela, nós também participamos desse cuidado. A Rose falou muito do Cícero, homem de Deus, presente de Deus. A Cássia, teve uma vez que eu tive que dar um tonhonhô na cabeça dela, que Jesus está te dando de presente o marido, você está jogando fora, presta atenção, né? Foi um negócio difícil, né? Mas demorou para a ficha cair. Irmãos, Deus deu a nós mulheres, irmãs, né? Deus deu a nós esse dom, porque quem cuida da família de uma determinada forma é a mulher. Então, fazendo as conexões. Você está conectado à sua família, você está conectado à sua igreja, você está conectada ao seu entorno social, e onde você vai estabelecendo conexões e parcerias, e você é abençoada com essas pessoas, e você também abençoa pessoas. Não há uma pessoa que a gente cuide, que essa pessoa também não nos edifique, não nos enriqueça. E de novo, vou dar uma palavra, eu não tô no painel não, mas tem uma palavra. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, que Deus nos dê muitos tesouros, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.